Eu desejo que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e hoje nós queremos dar sequência a uma série de podcasts que a gente tem feito sobre família. Falamos o primeiro sobre criação de filhos, no segundo foi falado sobre a relação conjugal e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a administração financeira, esse tema da finança dentro do lar relacionado à nossa responsabilidade enquanto cristãos, porque entendemos que esse assunto ele é de grande relevância, já que as questões financeiras dentro de uma família, elas, se não forem tratadas com sabedoria, com equilíbrio, com temor, elas podem gerar uma série de prejuízos dentro da família, no casamento, na criação dos filhos, porque sabemos que vivemos num mundo onde há necessidades materiais e essas necessidades materiais elas são supridas por meio de recursos financeiros. Então as finanças ela tem um papel significativo na vida das famílias, mas por outro lado o dinheiro também ele pode se tornar um laço perigoso quando, como qualquer outra coisa, mas a Bíblia trabalha bastante a relação com o dinheiro, ele se torna um ídolo. E aí é um grande problema dentro da família, né? Quando o dinheiro é o único objetivo da família, a busca, a entrega é em busca dos recursos financeiros, do patrimônio. Isso também vai gerar algum prejuízo significativo para a família. Então, a gente, a partir dessas questões iniciais, queremos falar um pouquinho sobre isso. E estamos aqui na mesa, né? O pastor Valdir, o pastor Remy. E eu acho que cada um de nós aqui vive em fases diferentes da vida. E para iniciar, eu acho que de repente nós podemos começar falando um pouquinho, né, das fases que a gente vive, do que a gente já passou, contando a nossa experiência pessoal, porque isso, querendo ou não, vai ajudar, né, irmãos, a examinar essa questão e olhar com sabedoria, com prudência, até porque eu lembro que o pastor Remy sempre usa uma frase muito conhecida da palavra, que é: o homem sábio senta e calcula. Inclusive usamos esse termo para falar das questões financeiras, até fizemos um seminário de homens, acho que há uns 2-3 anos atrás, onde usamos esse texto base para falar, e um dos temas era finanças, que um homem sábio que dirige bem a sua família é esse que senta e calcula, que não sai exagerando nos seus gastos. Então eu gostaria de nós falar sobre isso, talvez o pastor quiser iniciar falando sobre... É um tema sempre atual, né? O tema das finanças, e realmente ele tem uma influência muito grande nas nossas vidas, né? Uma das coisas que eu sempre defendo, tanto para mim como para quem a gente se relaciona, ou às vezes vem nos buscar, ou buscar em nós um conselho, né, nessa área, eu sempre procuro trazer para a pessoa a questão do contentamento. Não estou dizendo aquela questão assim de conformismo, né, na situação que ele está, mas ter o coração contente, né, o coração contente, baseado na palavra que vai dizer que tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contentes, né? Então o contentamento é algo assim, de extrema importância na vida financeira de um casal, de um homem, de uma pessoa, de uma família, né? E se não há contentamento, há ansiedade. Se não há contentamento, o que toma conta é a ansiedade. E a ansiedade vai te fazer gastar 5 mil e tu só ganha 3 ou 3,5. Onde começam os problemas, né? Assim, para ser bem objetivo. E esse é um dos problemas seríssimos nossos. Nós sofremos de ansiedade. E nós somos induzidos a ela. Somos pressionados a sermos ansiosos, né? Então, se a gente fala hoje mesmo, agora, nesses momentos, nós estamos falando muito sobre o sistema que rege o mundo, né? E esse sistema, ele tem uma força, uma pressão muito grande em cima de todos nós, para nós aderirmos ao sistema, nos deixar levar por eles, ele nos conduzir. E o sistema, ele realmente vai te pressionar a descontrolar-se sobre a questão da ansiedade.
Então, por isso tu falaste, o homem sábio calcula. E é justamente isso que eu estou falando. Se tu tem esse entendimento, essa compreensão, essa serenidade de calcular, tu vai calcular teus gastos dentro de R$3.500, por exemplo. E se tu fizer um cálculo com sabedoria, tu vai calcular os teus gastos para 2.500. E tu vai reservar, eu não estou exagerando, tu vai reservar algo, tu vai separar algo, o que eu acho isso muito sábio, né? E teoricamente é fácil de falar aqui, isso. Sei que na prática é bem difícil, né? Principalmente se a gente não tem essa serenidade, né? E a gente está ansioso por causa dessa pressão e opressão desse sistema, né? E aí vocês vão concordar comigo? Nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas na Terra, né? E essas pessoas têm que consumir. Nós precisamos consumir para girar a economia. E aí onde nós, às vezes, nós podemos nos desequilibrar. Sim. Por nos tornarmos consumistas, né? Mas também não podemos fechar nossa mão. Aí cria um outro problema, né? Fechar nossa mão e reservar tudo, né? Passar dificuldade. Bom, são vários problemas que começam a surgir. Começa a tomar realmente aquilo como Deus, seu dinheiro, né? Aí começa a ser um Deus para ti. Eu lembro até um dia quando o senhor falou sobre esse assunto, acho que foi numa oração de homens, se não me falha a memória, que nós oramos pedindo para que Deus abençoe a economia, mas nós não queremos gastar. Vamos só guardar. Sim. Mas se eu oro para Deus colaborar com a economia, abençoar a economia, eu também tenho que fazer minha parte, claro, cooperando dentro de um limite, né, para que a economia gere. Sim. Eu até brinquei que as esposas não ouçam isso aí, né? Ó, viu? O pastor tá dizendo que tem que gastar, mas não. Esse é assunto de homem, né, Samuel? Claro, por isso que se fala só em reunião de homens, né? Mas eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. E aí quando o pastor falou, eu pensei, faz sentido mesmo, né? Porque às vezes determinadas coisas a gente ora pedindo para que Deus intervenha e de fato Deus faz milagres e intervém na história. Mas também há uma responsabilidade humana. É lógico. Né? Tanto na questão de saber administrar, gerenciar os recursos, como também de não cair nesse egoísmo de querer, não, vou só guardar para mim, né? Porque com isso eu também não coopero para que a economia gire, para que haja emprego. Até porque se tu fores assim, como cristão, uma coisa que tu jamais deve afirmar que o amor de Deus está na tua vida. Porque não está. Ou está sufocado em algum canto, né? Porque quando tu não gasta, porque tu é apegado, tu deixa de beneficiar o cara lá da padaria, né? O rapaz lá que faz a lavagem do teu telhado, tu mesmo vai querer lavar, entendeu? Tu não vai querer lavar o teu carro, porque, entendeu? Para economizar, entendeu? Aí tu vai lá, entende? Não tem amor, né? Tu pode mandar lavar o teu carro, tu pode... eu tô falando umas coisas básicas, né? Por exemplo, tu não vai comprar, o teu sapato tá quase furando, mas tu não, né? Os pneus do carro já tá no arame e tu não vai. Puxa vida, meu cara que tem a loja de pneu precisa sobreviver, né? Então, assim, só dando uns exemplos. E isso é terrível. Quando tu chega a esse nível, tu é idólatra, né? Tu tá preso, tu tá atado pelo mamon, né? Então, assim, não há amor. Quer dizer, tu tá no extremo do egoísmo, né? Então, é muito importante observar isso aí. Eu penso que é mais fácil, né, a pessoa ser consumista do que uma pessoa sovina, avarenta no caso, né, onde ela fecha a mão, embora a gente sabe que exista um caso disso, né. Eu vejo que o problema não é incentivar o incentivo nas pessoas a gastarem, porque isso está na nossa natureza, no caso, nós somos inclinados a consumir. Infelizmente, até no meio evangélico, né, a gente perde a identidade de adorador, né, da forma que a gente procede em relação a Deus, assumindo mais uma vibe, né, de consumidor, inclusive usando Deus como um instrumento, como um meio, né, para adquirir certas coisas, né. Mas o ser humano, assim, num contexto geral, assim, baseado nessa própria inclinação, a tendência dele é ser insaciável,
né? Vocês falavam que eu lembrei de uma pessoa que eu conversei uma vez, é uma pessoa que é cheia de traumas, assim, coisas decorrentes da sua vida que não foram saradas, né? É uma pessoa, assim, que tem os nervos à flor da pele, é uma pessoa nervosa. E ela me disse assim, ó, eu para ficar calmo eu preciso comprar alguma coisa. Eu preciso adquirir. Não são poucas pessoas que têm essa dificuldade. Pois só que a gente fica surpreso, né? Porque tu não imagina que para aquela pessoa, né, o consumismo passa a ser, no caso, uma válvula de escape, né? Uma dose de entorpecente, assim, que deixa ela mais calma, né? Mas eu falo isso para que também a gente contemple essa realidade de que muitas são as causas, né, do porquê que a pessoa ela se torna consumista, né? Para além de uma ambição, né? E aí a gente sabe que, tanto por meio da ambição, o relacionado a traumas que leva a pessoa a ser consumista, né? E falando de uma estrutura familiar, isso com certeza vai levar a um desequilíbrio, né? Por quê? Porque em uma família, se tem apenas um dos cônjuges que sente e calcula, mas o outro ignora isso, no caso, né? E ele não coopera, né, para ter essa cautela, essa prudência, e aí consome o que não devia, vai gerando desgastes, né? Então a gente está falando de uma estrutura de família, mas vamos ser sinceros, a gente, né, tem que atentar para um princípio, no caso do indivíduo, porque se a mente do marido e a mente da esposa não mudar, né, as ações continuarão sendo as mesmas, né? Se eu não aprender a me administrar, eu não vou administrar coisas da forma correta, entende? Então, se eu não entender que é necessário, no caso, eu saber esperar, ponderar, usando esse termo já falado aqui, né, sentar e calcular, né, por causa de um senso de imediatismo, eu vou ignorar isso, esse tempo necessário, essa avaliação necessária, e eu vou consumir. Consumir por quê? Porque o meu vizinho consome, porque o meu vizinho tem, né? Porque o irmão trocou de carro, né? Comprou uma outra casa. Já, né? Não, e isso é terrível. Até a gente falou no outro podcast a respeito, né, da importância de a gente entender da singularidade do nosso casamento, da nossa família. Porque se a gente fizer do padrão de alguém, eu digo nesse padrão econômico, né? Eu mesmo me relaciono com pessoas, né, que têm um poder aquisitivo bem maior, mas bem maior mesmo. Se eu ignorar a minha realidade e quiser andar no nível dessa pessoa, rapaz, eu vou cavar um buraco para mim e vou levar junto a minha família toda, né? Sim. Então, essa singularidade, eu entender, eu tenho, né, as minhas finanças, né, eu tenho minhas responsabilidades, né, que eu preciso cuidar de acordo com aquilo, né, que eu tenho à disposição, né? Se eu fizer assim, eu vou sim, né, no caso, viver dentro de uma realidade que eu vou conseguir administrar bem. Agora, se eu começar no comparativo, aí eu vou me perder nessa caminhada. E essa questão comparativa hoje ela está muito em alta em vários aspectos, né? Principalmente com o acesso à rede social hoje, que todo mundo expõe a sua vida. Então fica ainda mais propício nós fazer comparações, né? Daquela Exato. Pessoa que toda hora viajando, trocando de carro, comendo em lugares caros. E aí tu olha pra tua vida e tu vê que na realidade não consegue viver aquilo ali. Aí daqui a pouco tu é assaltado pela ansiedade, pela falta de contentamento, como já foi falado aqui. E aí não observa a minha realidade individual, singular da família. E aí sou tomado por ansiedade, né? De querer... Peraí, mas se todo mundo tá vivendo, eu também tenho que viver, eu tenho direito, né? Eu nasci para ser feliz, também sou filho de Deus, é um argumento que as pessoas usam, né? E aí tu vai querer ir no lugar que ela vai, né? Porque é o lugar que tá em evidência, né? Por exemplo, um lugar que ela vai, de entretenimento, ou até mesmo para uma refeição, enfim. Tu vai querer ir naquele lugar porque aquele lá, por exemplo, se tu tirar uma foto lá dentro, entendeu? Tu vai ganhar, tipo assim, aquela atenção que tu estás querendo, mas é do teu ego. Tem um respaldo, tu tá atrás de respaldo. E lá naquele ambiente, que é hoje o ambiente fashion, né? Tu quer estar lá também. Só que tu não tem estrutura financeira para estar lá. Mas tu quer estar lá. Então, assim, por isso que eu digo, o sistema, ele empurra coisas, ele te empurra goela abaixo. Ele força.
entendeu? Ele não te respeita. Sim. É tu que tem, cabe a você criar a barreira, né? Cabe nós criar a barreira, como o pastor está falando. Então, eu acho assim uma coisa que é uma onda, sabe? Vem embolando todo mundo. E poucas pessoas vão conseguir discernir isso. E é importante realmente nós entender de contentamento segundo Deus. Não é um contentamento humano. Porque pode ser um contentamento humano, pode ser às vezes preguiça. Pode ser, né? Um relaxamento, preguiça, desinteressado das coisas, que vai criar um outro problema no relacionamento, na família, na casa, com os filhos, né? Sim. Não é isso. Contentamento não é isso. É bom deixar claro que às vezes, né? Os irmãos, já como disseram, né? No MAC, o pastor quer que todo mundo seja pobre. E não é verdade isso, né? A gente ao contrário, né? Que os irmãos prosperem, mas que venham da maneira correta, com essa sabedoria do alto para administrar. Exato, porque assim, aquela coisa assim que a Bíblia vai nos instruir, e é bem simples de entender, é ir como se não tivesse ido. É comprar como se não tivesse comprado. Entendeu? É comer como se não tivesse comido. O problema é isso, é a ênfase que é dada às coisas. É o sentimento posto naquilo ali que é material. É o valor, né, que é excessivo sobre aquela questão ali. Aí a pessoa vai se perder. E daí assim, ela vai demonstrar com isso que ela é insatisfeita, ela está descontente, ela não é agradecida de fato. Mas isso é lógico, só dizer que assim, é necessário uma ação do Espírito Santo, porque a gente não consegue, eu também não consigo. Só dizer, não, tá tudo legal, né? Mas que beleza, eu sempre usei um termo, o pastor Odir vai lembrar, eu não sei se já estava conosco, usávamos os termos de a felicidade de ter um pãozinho, um cacetinho com margarina e um cafezinho com leite. Sim. Entendeu? Tu sentir contentamento, alegria, isso é uma felicidade de gratidão, porque tu tem um pãozinho, um cacetinho com margarina e um café com leite. Porque uma vez isso aconteceu comigo. E eu tive uma grande alegria no meu coração, de gratidão por isso. Então usei isso depois para a igreja. E certamente que Deus quer que nós encontramos a beleza nisso, sabe? Encontramos nobreza nessas pequenas coisas. Porque isso, sendo observado, sendo entendido, vai gerar contentamento. Exato. Né? Vai gerar contentamento. E aí vai ser muito mais fácil de administrar as coisas. E a possibilidade é muito maior, sabe, dos teus ganhos aumentarem. Entende? Aumentarem de uma forma ou de outra. Um dos motivos é o fato de que a boa administração vai te trazer entendimento que talvez, por exemplo, tu ganha 5, mas tu faz tantas coisas que quem observa de fora vai dizer, esse cara ganha 10. Porque ele tem o coração contente e decorrente disso ele administra muito bem. E o coração contente não é uma questão carnal, é uma questão espiritual. Eu acho que a pessoa que tem o contentamento e não é levado assim por aquela ansiedade, pastor Valdir, ela tende a longo prazo, claro, mesmo ganhando pouco, conseguindo ter uma vida assim razoável, estável, porque ela provavelmente assim dificilmente vai correr naqueles riscos de dar passos em falso na vida financeira, que vai gerando a famosa bola de neve, né? Porque às vezes pela ansiedade, meu Deus, eu preciso ter, preciso adquirir, eu mereço, e aí vai entrando num ritmo de dar passos falsos que vão gerando bolas de neve, que daí fica muito mais difícil conseguir gerenciar isso depois, né? Claro. O pastor comentou sobre o contentamento, né, com o pão, né, um cacetinho com uma margarina, uma manteiguinha ali. Eu vejo que tudo isso é resultado do teu contentamento, tua satisfação em Deus. Isso é ignorado pela maioria. Porque se eu tenho satisfação em Deus, né, talvez a minha forma de proceder será como a do apóstolo Paulo, né, quando ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Isso é legal, né? Eu sei ter como não ter. É isso. Né, ter fartura, ter escassez, né, porque ele tinha contentamento no Senhor. Entende? A ausência de contentamento em Deus faz com que eu apoie meu contentamento em possuir, em ter. E aí eu corro o risco de dar esses passos que você falou maior do que a perna. Né? E aí para mim,
para mim esperar em Deus é dificultoso, porque esperar em Deus significa que eu não vou estar no controle das coisas, e não estar no controle da minha casa, da minha família, imagine, isso não é confortável para mim. Então, se eu não sei esperar em Deus, eu vou trilhar o meu próprio caminho, né? Eu vou adquirir. Que é um exemplo prático, né, de uma experiência que eu tive no passado, né? Eu estava lembrando. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas tem medo que Deus diga não. E, irmãos, vocês que nos assistem, Deus diz não também. Aí o ideal é orar em tudo e para tudo, né? Mas eu evitei de orar naquele caso específico porque eu queria tanto e estava com medo que Deus dissesse não. Aí o que eu fiz? Né? Na minha inteligência, Fui. né? Eu não orei, não busquei direção, fui, e aí o pior de tudo, eu alimentei a ideia de que Deus estava aprovando, de que Deus estava no negócio. Rapaz, deixa eu dizer, não vou entrar em detalhes, mas eu tomei uma decisão, né, que ela durou, né, nesse movimento 1 ano, que eu precisei de 3 anos para colocar em ordem. 3 anos para colocar em ordem. Um movimento que eu fiz não permitindo que Deus estivesse no controle, mas eu querendo estar no controle. Isso produziu ansiedades, desconfortos, mudança de humor, noites mal dormidas. Ou seja, isso desembocou em tudo isso, entende? E só pelo fato de você, né, se sentir mal, e eu vejo que é o nosso maior desafio, é entregar de fato o controle da nossa vida para Deus. Eu lembro que nesse processo todo, se eu não tivesse, né, uma esposa, né, como a que eu tenho, isso teria complicado muito mais, porque a minha esposa não exigiu de mim mais do que eu poderia dar. Ela não colocou mais carga sobre mim nessa questão toda. Ela inclusive não jogou no rosto, assim, ó, tá vendo tu? Ela sempre, né, se colocou junto. Então, né, isso para mim eu vejo como uma bênção de Deus, foi de que, né, eu obtive, né, o apoio necessário dentro do meu lar, para que nós dois, então, pela graça do Senhor, pudéssemos ser redirecionados na nossa decisão, no nosso caminho, né, e poder sair dessa condição. Né, os fatores eram os mais variados, no caso, né, criança pequena em casa, necessidades, entende? Então, a minha intenção não era ruim. Como pai, esposo, né, querendo proteger e prover a família, eu queria sim, no caso, ter uma condição. Só que fazer a coisa certa da forma errada, né, se resume em nada no final, né? Então são experiências que a gente carrega assim, de que uma decisão precipitada, tomada por ansiedade, né, pode complicar não apenas um dia, um mês, talvez anos da nossa vida, até que tudo seja colocado no seu devido lugar. E eu não sei, pastor Valdir, se foi esse caso, mas a gente sabe, inclusive a gente já errou no seguinte aspecto. Nessa área financeira, às vezes o casal não compartilhar com o outro, pedir a opinião e se sujeitar à opinião do outro quando tu vai dar um passo importante, assim, para ver o que o cônjuge pensa sobre aquilo, né? Porque às vezes muitos erros a gente poderia ter evitado se desse mais ouvido ao nosso cônjuge, né? Às vezes a esposa é a voz de Deus dizendo não vai por aí, mas a gente é teimoso, né? Eu inclusive já fiz várias cabeçadas assim, depois, meu Deus, por que não ouvi a Aline? Mas eu acho que esse é um ponto importante também do casal, especialmente nessa questão financeira, esse compartilhar, né? De abrir, olha, eu tô pensando em fazer tal negócio, comprar tal coisa e ver a opinião do casal e ponderar isso, porque às vezes a gente acaba sabendo de vários casos em que se faz assim escondido, omitindo algumas informações, e depois quando dá o problema, quem vai sofrer é o casal, é a família toda, né? Então a importância é se compartilhar entre o casal. E somado a isso, uma outra questão prática que eu gostaria de saber a opinião de vocês, até porque vem irmãos e perguntam. Tá, e no lar, por exemplo, normalmente o homem se coloca como aquele que administra as finanças e gerencia os recursos da casa.
Mas e naqueles casos em que o homem não tem essa habilidade de administrar financeiramente? Seria errado a mulher fazer esse papel de administrar os recursos financeiros? Ela estaria agindo em desacordo, estaria desonrando o marido em fazer isso, já que daqui a um pouco o marido não tem essa habilidade natural, mas a mulher já tem. O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que isso não tem problema algum. Na minha concepção, não vejo problema nenhum. A mulher que tem a habilidade, né, tem a capacidade superior ao homem administrativa, por que tem que ser o homem, né, na questão? Eu acho que isso não... Principalmente na questão administrativa. Na questão administrativa do dinheiro, tem homem que eles têm aversão a isso. Tem homem que trabalha, é trabalhador, é gente honesta e tudo, é certinho, mas ele pega o dinheiro e larga na mão da esposa, porque ele não tem nem prazer naquilo ali. Não tem nem a satisfação, nem uma alegria de fazer isso ali. E aí, só que a esposa, ela já tem habilidade, né? Ela sabe como proceder, né? Claro. Porque assim, essa questão de gastar, uma mulher, nós usamos isso aí. Cara, tem homem que gasta muito mais. Sim. Então, não é uma regra, né? Não é uma regra. Ô, Thiago, valeu? Tem o Thiago aqui que já tá se acusando. Tá na mãozinha. E então não dá, por isso é a mesma coisa, se não dá para nós estabelecer um padrão como se fosse um padrão divino, né, que é o homem que tem que administrar o dinheiro, porque não tem isso. Eu pelo menos desconheço que há um padrão, uma lei, uma ordem, sei lá, uma doutrina, né, que não, eu acho que é muito mais dentro de costumes, de cultura, enfim, né, essa questão. Mas para mim é muito tranquilo se tiver um casal que eu conhecer, e alguns a gente conhece, que a mulher, ela, né, administra. Agora, se ela administrar mal, o problema é dela. Ela está prejudicando também a sua casa, a sua família. Então, a mulher, claro, tem que ter consciência, né? Ela tem que saber, assim como o homem também tem que ter consciência, né? Então, tem uma coisa assim, o que não pode, tanto o homem como a mulher administrando o dinheiro da casa, ele optar por seus gostos pessoais, entendeu? Daí tu vai direcionar o dinheiro para suprir os teus gostos, vai dar problema. Então, por isso que tem que haver diálogo, né? Que você está falando, compartilhamento, para ver o que é viável, o que é necessário, né? Em prol da família ou do casal. Então, essa é uma questão que realmente ela é muito prejudicial em todas as áreas. Então, assim, não é eu, não é meu, é nós, é o nosso. Exatamente. Entendeu? Aí começa a funcionar. Sim. Agora, ao meu, por exemplo, vamos pegar o homem, nós brasileiros falamos logo quando trata de uma coisa, só do homem é carro, né? Mas aí não, cara, não pode fazer isso, mas não são poucos que fazem isso, né? Não são poucos. Aí tu vai ver assim, às vezes, pegar um exemplo, o carro é top, né, cara? É lindo, mas nem garagem tem. Entendeu? Aquela coisa assim, o cara, sabe, ele tem que ter uma garagem. Assim. Aí a mulher, por exemplo, assim, o carro é top, vale, tá tudo, mas ele não tem nenhuma calçada, né? Sim. Entende? São essas coisas que... Pastor, eu sei de casos mais graves que a pessoa comprar um carro e não ter banheiro em casa. Aí é forçado. Aí a coisa pesou, né? É complicado, né? Porque daí entra bastante, normalmente, dentro desse egoísmo, né? Nesse caso específico que eu sei, essa ideia de, não, o homem é o cabeça da casa, ele que administra o dinheiro, e ele vai fazer com o dinheiro que ele achar viável. Mas machismo, a família precisava, na verdade, era do banheiro e não do carro. Sim. É por isso que ele comprou um carro e não fez o banheiro, né? De tão inteligente que essa pessoa é, né? Mas é tolice em nome de um machismo, né? O homem, né, sendo um péssimo administrador, dizer, não, aqui em casa quem administra sou eu, né? Não adianta, a família, o casal, no caso, o pastor colocou bem ali, né? É um princípio, né, plural isso, né? Há uma pluralidade na família, não é mais eu. Então tem que haver essa sinergia, né, para atingir um só objetivo, né? E a partir do momento em que um dos, né, na relação, no casal, né, quiser tomar um caminho contrário, vai haver um problema, uma ruptura ali, né? Então, agora, respondendo de forma clara essa tua pergunta, não tem lógica um homem sendo um mau administrador, né, não querer que uma mulher que administre melhor, né, faça isso.
Cara, desde que, obviamente, né, se faça visando o bem comum, né? Então, dentro dessa dinâmica, com certeza, né, se a mulher é uma boa administradora, é ela que tem que administrar. Se é o homem um bom administrador, é ele que tem que administrar. É coisa simples. Desde que haja um acordo, né, entre o casal ali, no caso, né, tendo esse acordo, né, eu não posso transformar o meu padrão dizendo, ó, meu padrão é bom, abraça esse padrão. Tem exemplos que a gente copia, né, que são benéficos, com certeza, né, mas não adianta, a gente volta no princípio do casamento como singularidade, né, e aí dentro daquilo que há uma ordem, né. Outra coisa que acontece, que eu vejo que é um problema, né, o marido e a esposa trabalham e cada um diz assim, não, esse aqui é o meu dinheiro, esse aí é o teu dinheiro. Daí eles pegam e falam assim, não, eu pago, no caso, né, a comida e tu paga as contas. Essa divisão que se tem, no meu ponto de vista, ela é equivocada. Equivocada porque, querendo ou não, você salienta o quê? A tua individualidade. E de certa forma você está dizendo, tá vendo? Tu precisa de mim aqui. Se eu não pagar isso, né, essa casa não anda. Não seria muito mais fácil, né, você ver isso como um bem comum da família, o nosso salário, o nosso ganho. Bota tudo junto. Tudo junto. Pega lá, recebe, tá aqui o meu, o teu, vamos misturar aí. Não. Deu quanto? Deu tanto, agora vamos... Mas tem marido que a esposa nem sabe quanto ele ganha. Tem marido que não fala, né, pra esposa quanto ganha. E aí tem o princípio bíblico, pastor. Mas tem uns que não pode falar, Woody. Tem uns que não dá pra falar senão mulher. Não, tô brincando. Mas eu lembrei enquanto falava, pastor Valdir, disso de um princípio bíblico que Jesus trabalha, que a casa dividida não prospera. Não prospera. Como é que uma casa, um lar vai pra frente assim, onde há essa divisão? Sim. O que é teu, o que é meu. Não tem lógica. Não, eu conheço pessoas que inclusive usam essa expressão, né? O meu carro. Ah, sim. O meu carro. O homem dizendo, não, é o meu carro, né? Lá em casa a gente brinca bastante com isso aí, né? E, cara, mas aí a Cris, o teu carro. Achei que era nosso carro, tu pagou sozinho pelo carro. Mas daí é só em tom de brincadeira mesmo, né? Mas eu conheço pessoas que fazem questão de dizer, isso aqui é meu, esse carro aqui é meu, o teu é aquele ali. Entende? Então, essa fragmentação, no caso dos bens, das posses, do salário, que causa exatamente essa divisão que não leva a outra coisa a não ser ruína. Porque o casal, no caso, ele acaba não usufruindo, no caso, né, de algo que é em prol de uma só estrutura. Né, nesse ponto, claro que não é bem... O assunto não é bem esse foco, né? Por exemplo... Ambos se tornarão uma só carne, né? Isso está um pouco mais relacionado à relação sexual, mas isso é válido também, sabe? Porque senão fica dois bem distintos um do outro. Sim. E até nessas coisas tem que se tornar um. Se tornar um na administração, sabe? É assim que funciona, deve funcionar. Isso vai fechar brechas, né? Vai criar empecilhos para a influência maligna, diabólica, entendeu? Maus desígnios. Dizer, não, nós estamos unidos nisso. Nós não somos dois nisso, nós somos um só. Exato. Entendeu? E, por exemplo, fica essa coisa individual. E aí o eu predomina, né? Sim. O meu ego, a minha vontade, o meu gosto. Eu decido, a minha decisão tem que prevalecer, né? E ambos, porque hoje não é só o homem que é machista, né? Sim. As mulheres, meu Deus, cara, não é por nada, mas sabe, tá demais. Então, assim, eu não vou entrar nesses méritos porque não é conveniente, mas, assim, eu acho que até eu te comentei com você, né, um conselho bíblico que a mulher idônea ensine as mais novas. E aí Paulo vai dizer o que ela deve fazer, não sei se é Paulo ou Pedro que falou isso, amarem seus maridos, ao ensinamento. Olha o que a Bíblia, né, vai dar um direcionamento nessa questão. As mulheres mais idôneas, né, as com mais experiências, talvez, ensinem as mais novas. Fazer o quê? Administrar? Não. Pode ser também. Mas ele não disse administrar, nem limpar a casa, nem organizar, nem fazer comida. Eles ensinem a amar os seus maridos. Olha o princípio de Deus. Porque partindo daqui, tudo vai se resolver. Né? Partindo do amor, todas as coisas se consolidam, se alinham. Porque nós podemos ter uma casa muito bem administrada, né? Mas pode ter um problema também se não tiver amor.
Sim. Com certeza. Bem administrada, porque daí é administrada bem por um fim comum, mas um fim carnal, humano, egoísta, avarento, né? Ambos estão bem unidos na administração, mas para prosperarem juntos, para conseguir o que o fulano, parente, conseguiu. Então vamos nos unir administrando, vamos junto, vamos, né? Mas não é um propósito bom. Então, por isso, sim, o amor, acho que é fundamental. Partindo do amor, aí tu vai ter uma administração conjunta em excelência, né? Porque há um amor ali, um amor de Deus ali. Vai ser uma bênção. Porque assim, aí o amor vai te proteger desta ambição, mesmo que sejam os dois unidos, mas é por uma ambição, é por causa de uma inveja, é por causa de uma concorrência com fulano A ou B ou C, porque nós temos esses problemas, né? Nós temos essas dificuldades, eu digo assim, na natureza humana. Nós sofremos com isso, nós somos assaltados por isso, e isso tem que ser combatido, né? Agora, se o amor de Deus entra, né? Por isso que Paulo talvez vai dizer, olha, ensina lá a mais nova a amar, tem que amar o marido. Então vai haver assim um entendimento, vai haver uma conscientização dentro do casal sobre as questões administrativas para um fim, né? Para um propósito. Porque administramos bem, temos próspero, tá? Mas né, os dois estão avarentos, os dois estão envolvidos em ambição, né, cara? Sim. Entende? Aí não é só nós, quer dizer, é nós e nós. Sim. Entende? Aí não sai nada para fora, quer dizer, não reparte, não ajuda, não estende a mão. Eu tenho visto isso muito com o movimento coaching na área financeira, né? O quanto alguns casais de fato têm se unido para prosperar financeiramente, o que não é um problema nenhum, né? Deixando bem claro, pode prosperar e se vir que bênção, mas o problema é exatamente esse, é que daí esse alinhamento de prosperidade financeira fica só nesse âmbito, só de ter, mas aí o casal não se preocupa que que esses recursos que Deus vai nos dando, ele visa, claro, em primeiro lugar os da casa, como diz a palavra, mas também para mim poder servir outras pessoas. Sim. Caso contrário, então, essa boa administração e esses recursos que eu tenho pode virar um ídolo, um Deus, que daí vai tomar o lugar do verdadeiro Deus, como tu falou antes, dessa nossa devoção a Deus, e o dinheiro e a boa administração, ao invés de se tornar uma bênção, vai ser uma maldição. Claro. O cara dos celeiros maiores lá que Jesus falou, Jesus foi um bom administrador, né? Ele plantou mais, aumentou o celeiro, fez um negócio top. E agora tô abastado, tô rico, tô tranquilo, vou só desfrutar a vida. Que Jesus chama ele, né? Chama ele de louco, de doido, tu é maluco? O que tu tá fazendo? Né? Sim. Então, foi uma boa administração? Foi. Mas com um propósito errado. Entende? Com uma intenção desagradável a Deus, né? Porque ele administrou bem, adquiriu, mas para viver de maneira folgada. Quer dizer, e agora eu estou tranquilo, vou gastar tudo isso comigo. Egoísta, entendeu? Arrogante, egoísta, individualista. Né? Então, eu não estou questionando o cara lá, porque se não for a graça de Deus, eu também sou assim. Se não for pela graça de Deus, todos nós faremos isso. Se não for pelo amor do Senhor em nosso coração, a misericórdia do Senhor, eu sempre digo assim, talvez assim um pouco radical, mas eu sou egoísta, entendeu? Eu sou individualista, eu sou vaidoso, entendeu? Eu quero as coisas tudo para mim, eu quero que façam para mim. A minha natureza pecaminosa fala isso, expressa isso, manifesta isso, né? Agora ela vai dominar? Não. Eu ganhei uma nova mentalidade. Né? Cabe a mim agora entender isso pelo Espírito Santo, que é uma nova mentalidade. O Espírito Santo gerou algo novo, como Jesus disse lá para Nicodemos, nasça de novo. Como Paulo disse, renova a tua mente em direção a Deus. A renovação do teu entendimento sobre o Senhor, sobre a mente de Deus. Pensar como Deus pensa. E nós ganhamos essa graça ao sermos eleitos por Jesus, como diz Paulo aos Efésios. Então isso é maravilhoso demais, mas se tu ou eu, né, não entender as questões realmente espirituais, né, bíblicas e espirituais, pois a nossa mente volta ao retrocesso e começa a aplicar de novo a velha natureza, e tu nem nota, né? E aí tu fica realmente assim, ó, como o cara lá da parábola, que vai ficar em si mesmo, preso em si mesmo, né?
E é um perigo, né, dentro dessa preocupação apenas naquilo que é, vamos dizer assim, material, né? Material. Você se preocupa tanto em edificar aquilo que é material, mas se ao mesmo tempo você se despreocupa com o espiritual, você já criou uma disfunção aí. Né? Então, é bênção quando, né, a família prospera financeiramente, né? Acho que tolo é aquele que diz eu não quero, né? Só que a gente tem que sempre avaliar, né? A que custo? A que custo? Sim, custo. Né? Daqui a pouco, né, por só pensar, né, na prosperidade financeira da família, né? O homem da casa, ele se enfurna no trabalho. E aí ele já não destina mais tempo para a esposa, para os filhos. Sério. Entende? Ele está ganhando mais, mas no final das contas ele está ganhando ou está perdendo? Sacrificando o quê? Ele está sacrificando, né, uma constituição como um todo, né? Onde está os filhos, a própria esposa, né? Em nome de uma estabilidade material, que no final das contas, né, não tem nada de estabilidade, é uma pura instabilidade. E pessoas, né, que, né, sem se aperceber continuam nisso, porque eles continuam alimentando. Não, mas o que eu estou fazendo é bom porque eu quero o bem dos meus filhos, eu quero o bem da minha esposa, né? Só que sem se aperceber, né, quantos casamentos já se diluíram, né? E aí a pessoa, no caso, né, ela se vê numa condição onde ela começa a perceber que está perdendo quando é tarde demais, né? E aí se faz necessário as chamadas válvulas de escape, uns procuram na bebida, outros em drogas, jogos, sexo daí fora do casamento, né? Tudo por quê? Porque você, né, ignorou aquilo que é essencial, né, para dar atenção para aquilo que daí em comparativo se tornou supérfluo. Porque você está ganhando valores naturais, materiais, mas está perdendo valores essenciais dentro dessa constituição, no caso, né? Então, claro, isso é a somatória, né, de um coração que precisa ser reorientado, talvez para a generosidade de Cristo. É que a Bíblia é enfática, né, em dizer que Cristo, sendo rico, se fez pobres, né? E na sua pobreza, né, nós nos tornamos ricos, né? Resumindo isso, né, ele deu e se deu por nós. Então, se pensarmos dentro dessa dinâmica, no caso, né, nós é lícito ganhar. De forma lícita é lícito ganhar, né? Mas a gente tem que entender que, né, nem tudo aquilo que nós queremos, nós vamos obter. Nem tudo aquilo que a gente... E aí que entra esse princípio do contentamento, né? Eu mesmo, né? Eu, por exemplo, né, tô pensando em trocar de carro, já tô com o meu carro há 11 anos, né? Tô pensando em trocar, né? E tem uma irmã que trabalha num banco, eu acho que umas três vezes a gente pediu já para ela lá fazer uma avaliação, coisa e tal, e ela manda para nós. Na última vez até pedi perdão para ela, disse, mãe, eu não vou mais te incomodar, porque pedi 3 vezes. Daí ela disse assim, não, me surpreendo, irmão, porque vocês pediram 3 vezes já e conseguiram, né, não fazer negócio nenhum, porque geralmente as pessoas ligam uma vez e já querem na hora para sair. Daí eu disse, mas na verdade a gente costuma em família conversar, né, antes de tomar uma decisão, porque querendo ou não, financiamento não é, né, 2 meses, né, a gente sabe que são longos meses, então tudo tem que ser, né, bem pensado antes, né, então se a gente é levado apenas pela ambição do ter e não do se doar, né, do ignorar o preço que se tem, eu não falo nem em questão de dinheiro, né, monetário, mas de valores que você se perde, tu se enquadra naquele caminho onde muitas famílias, infelizmente, se diluíram por causa disso, no caso, né? Boa intenção feita de forma errada, equivocada e no tempo errado também. Tu sabe, pastores, que uma questão que atinge muito os casais é a falta de contentamento, às vezes, em ambos, tanto no homem como na mulher, e essa ansiedade que ele invade o coração dela, ou dele, começa um a pressionar o outro para que ganhe-se mais dinheiro. Tem que evoluir profissionalmente, tu tem que buscar uma nova profissão, tu tem que buscar um novo emprego, tu tem que, sabe, sei lá, se aprimorar, aquela coisa, e isso alguns casos que a gente sabe, né? Isso vira uma opressão. Porque se eu
quiser dar um direcionamento para, por exemplo, para Sandra, profissionalmente, eu tomando a iniciativa, eu quero que tu faça isso. Eu quero que tu entre para dentro desse padrão aqui profissional. Eu quero que tu encare esse desafio. Poxa vida, tá, mas isso é compatível com ela? Isso é para ela? Todos serão engenheiros? Todos serão advogados como você? Não, cara. Só que eu quero, de repente, que a minha esposa seja engenheira, porque vai me render bastante, mas ela não tem habilidade nenhuma, não aflora nenhum dom dentro dessa área nela. Sim. Né? Entende? Talvez ela seria, sei lá, técnica de enfermagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Poderia ser uma pessoa do social, não sei. Eu estou só dando um exemplo. Mas eu, movido por falta de contentamento, e a ambição tomou conta, e a ansiedade, eu fico cego. Eu só penso no benefício que ela pode me trazer. Não faço um cálculo, como Jesus disse. Não calcula, nem para ver se ela tem habilidade naquela área que eu estou instigando ela. Eu estou impondo, né? Um ditador dentro de casa. Isso pode acontecer tanto para o homem como para a mulher. E não são poucos casais que se diluem por causa disso. Exato. Porque a pessoa não conseguiu alcançar o objetivo que o outro traçou, não foi ela. Foi o outro que traçou o objetivo para mim. Mas eu não tenho qualificação, eu não tenho dom nessa área. Eu não tenho habilidade nenhuma nessa área que tu quer. Mas tu quer porque tu vê lucro. Exato. Entendeu? Então isso é um fato que precisa ser observado dentro do casal. E tudo parte de falta de contentamento, falta de aquele coração grato. Aquela administração singela, sabe? Aquela administração segundo o padrão de Deus, segundo o padrão bíblico, com aquele coração alegre e feliz, né? Por ter o que comer e o que vestir. Eu não estou querendo dizer isso, como tu já falaste, a pessoa tem que se acomodar, né? E deixar as coisas cair por conta e tal. Eu sou contra isso, acho que a pessoa podendo evoluir, tem que evoluir, tem que dar conforto para sua família, podendo, né? Mas não de forma ambiciosa, terrível, maligna. Não. Aí acaba até destruindo a família. Os filhos estão observando, os filhos estão vendo aquilo ali. Ainda mais nos dias em que vivemos, que as crianças parecem que só falta nascer falando, né? Elas observam tudo. Eu sei pelas minhas netas, meu Deus, é impressionante. Impressionante o que as crianças observam as coisas, né? Observam demais. Então, elas observam essas coisas, elas já estão vendo isso, né? Essas atitudes errôneas, essas atitudes de imposição, essas atitudes egoístas, essas atitudes de ambição extrema, né? Então, eu vejo assim que são vários fatores que precisam ser observados dentro de uma boa administração, segundo o padrão bíblico. Sim, e até enquanto o senhor falava isso, pastor, eu pensei no que o senhor falou, ligando ao que o pastor Valdir falou antes, do sacrifício que às vezes a família acaba cometendo em busca desses recursos maiores, até os desafios que a gente tem hoje, por exemplo, da mulher entrando no mercado de trabalho, né? O que não tem problema nenhum, importante dizer isso, né? Sim. Que a mulher, se quiser ter uma profissão, que tenha, e vai ser uma bênção para a família. Mas daqui um pouco, essa ânsia de buscar uma profissão, uma melhora financeira para o casal, pode-se renunciar a outras coisas importantes que tem uma fase da vida para ter isso, que é, por exemplo, os filhos. Porque nós sabemos que a formação da criança é fundamental nos primeiros anos de vida. Exato. E que bênção é se essa criança pode estar junto com o pai ou a mãe nessa fase da vida e não terceirizado para um outro. Mas às vezes, talvez motivado por essa ganância, por esse desejo de ter mais, de aumentar o padrão de vida, num momento não tão adequado da vida, pode-se fazer isso, né? Se terceirizar a educação, a criação dos filhos, quando na verdade a bênção para essa criança era ter um dos dois mais presente, né? Sim. E às vezes para fazer isso vai ter que fazer algumas renúncias, né? O pastor Valdir, talvez tu pode também, o pastor Remy também acho que teve essa experiência de optar, não, a esposa nessa fase da vida vai ficar em casa cuidando dos filhos. E não há problema nenhum nisso. Mas claro, a família vai ter que também entender a se adaptar com aquela realidade, porque foi uma escolha que nós fazemos, que é o quê? Valorizo mais a boa educação e formação do meu filho
do que recursos financeiros. A Cris, ela sempre gostou, no caso desse meio que envolve a questão da saúde, né? Tanto hoje ela está cursando, né, o técnico em enfermagem, né? Mas é algo que é um sonho dela de muitos anos, né? E é um sonho que ela abriu mão, né, dentro de uma realidade exatamente, né, da condição dos nossos filhos quando pequenos, né? Exatamente por esse princípio de não terceirizar a educação, tá? A gente não quis que um avô educasse nossos filhos, ou quem quer que seja. Nós preferimos abrir mão, né, de objetivos, de sonhos, né, que se fazia o necessário, né, uma remuneração para isso, né, em nome desse valor de formar o caráter dos nossos filhos dentro de um princípio, no caso, né, que nós julgamos o correto, né. Então, foi um ato consciente. E seguido nós conversamos, no caso, né, de que ela começou a pôr em prática, né, um sonho agora, mas de que ela não se arrepende, nós não nos arrependemos, né? Porque tanto a Giovana, que hoje tem 18 anos, foi criada, né, por nós mesmos, né, a Cris, né, como mãe presente, o Arthur da mesma forma, né? Então isso é inegociável. Em termos de valores, isso é inegociável, porque você pode recomeçar um sonho, né, natural, material, profissional, mas tu colocar a perder, sabe, um princípio de educação, pode ser que seja algo que você não consiga reaver isso. Sim. Porque pode ser formado e forjado num lugar, né, de bons princípios, maus princípios no caso, que venham fazer com que a pessoa ela se corrompa, né, em todas as etapas da sua vida, né, da criança, adolescência, juventude, né, e a gente infelizmente vê isso, pessoas idosas, né, velhas, pensando de forma tão errada, tão equivocada assim, sabe? Então vale a pena abrir mão de qualquer coisa para que a educação dos nossos filhos fique sobre nossa jurisdição o tempo que for necessário, né? Porque dessa forma, né, principalmente dentro de educação cristã, valores cristãos, né, a gente pode descansar de que os nossos filhos eles terão uma boa base, né, base para a sua vida, né? Desde a Sandra ela saiu do emprego para casar, né? Quando ela saiu do emprego dela, ela saiu para casar e nunca mais trabalhou, né? Nunca mais trabalhou. Até eu acho que nós estávamos casados, acho um ano e pouquinho. E o Felipe nasceu, né? Então, bem tranquilo, assim. Aí, como a gente sempre teve essa graça de Deus de não ambicionar muitas coisas, né? Não ter aquela ambição. E nós estávamos sempre contentes, assim. Eu nunca tive, né? Nunca pedi para ela ir trabalhar, sabe? Então, é bem tranquilo. Eu nunca ganhei algo exorbitante, né? Mas sempre deu para nós viver tranquilo, sempre. Então, assim, eu tenho um estilo de vida que praticamente é o mesmo desde sempre. Desde sempre é o nosso estilo de vida. Eu ainda, assim, vou nos mesmos lugares, assim, eu compro roupa no mesmo lugar já, sei lá quantos anos, né? Assim, são uns negócios que eu mantenho, né? Eu já moro ali 34 anos onde eu moro. Então, claro, daí com o tempo, tu vai, sabe, fazendo as coisas, tu vai reformando a casa com o tempo, tu vai melhorando aquela coisa. Claro, em 2000 eu comecei a Via Rio, claro, já modificou, as coisas se alteraram, e, enfim. Mas assim, a Sandra nunca precisou trabalhar, né? Não sou contra, de forma nenhuma, a mulher trabalhar, né? Nossa, se houver uma necessidade, mas eu também acho que não é conveniente uma mãe, um pai, sabe, não precisando jogar os filhos lá numa creche ou na casa dos avós. Meu Deus, não, né? Só por causa da ambição. Quando se precisa, gente, sou muito... É outra realidade, né? Quando é necessário, a gente sabe que tem casos, né? O problema é quando a motivação é a ambição, é o ganhar mais, a concorrer com... Sabe que nós voltamos a esse assunto? Vai dar problema seríssimo no casamento relacional, como também com os filhos, né? Então, assim, não adianta, é uma construção divina, Deus constituiu assim, é uma coisa muito especial, divino, a família, o lar, a criação de filhos, a formação.
E, cara, quando nós, seres humanos, movidos pelo nosso pecado, alteramos aquilo que Deus constituiu, dá problema, sempre vai dar problemas às vezes irreversíveis, né? Então, glória a Deus, sim, nossa, eu sou muito contente, muito alegre, assim, muito satisfeito em Deus, né, sobre essa questão da minha família, sabe? Sim. Então, hoje, assim, só para encerrar esse meu raciocínio, nós entendemos, eu e a Sandra, claramente, assim, sobre a questão dos nossos netos, né? Nós não somos os pais, nós somos os avós, entendeu? Então, nós vamos agir como os avós, né? E não interferimos na educação, do jeito que eles vão educar, só se pedirem alguma coisa. Mas a gente não interfere. Resultado disso, harmonia. Legal, Nós não temos dificuldade, não tem dificuldade entre... o pessoal tem essa coisa. Não tem, eu falo isso com muita propriedade, eu falo isso com muita firmeza e convicção. Nós não temos esse problema, não temos essas dificuldades, mas é porque as decisões foram tomadas, decisões realmente que são sábias, né? Nós não interferimos, sabe? E a harmonia se mantém, é uma bênção. E assim vamos vivendo um dia, dia a dia. Irmãos, eu associaria uma questão, a gente falou bastante em contentamento, né? Eu vejo que a gratidão, né? Gratidão a Deus, em todo o âmbito da nossa vida, mas a gente está tratando, né, em específico, né, dentro desse assunto, alguns podcasts já sobre família, né? A gratidão, ela é maravilhosa porque o oposto disso, a ingratidão, tem a tendência de nos fazer sempre enxergar, olhar para aquilo que a gente não tem. Então, quando a gente olha para aquilo que a gente não tem, a gente deixa de olhar para aquilo que tem. Então a gente acaba sendo duplamente ingrato, porque nada do que o Senhor nos deu parece suficiente. Né? Parece o povo de Israel, né? Deus abriu o Mar Vermelho, mas em um instante só, né? Quando eles chegam às águas de Mara lá, né? Com sede, as águas eram amargas, né? Eles esqueceram, né, do que Deus havia feito por eles e começaram a reclamar com Deus. Entende? Então, aí foi desdobramento após desdobramento, parece que sempre caía no esquecimento a memória do que Deus havia feito por eles já. E não apenas feito, mas Deus estava com eles, né? Então, a ingratidão tem essa tendência de nos fazer focar aquilo que nós queremos, que nem sabemos se é a vontade de Deus ainda, né? Quando, na verdade, se olharmos daí num aspecto geral da nossa vida, né, a Bíblia vai dizer que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha como a bênção de Deus é definida, né? E é em tudo. É definida de forma espiritual. Agora, a ingratidão nos faz ficar cegos. Aí se parece que por causa do nosso imediatismo, por causa, né, da nossa tendência, né, de fazer comparação, parece que Deus tem que estar o tempo todo nos dando algo novo. Algo novo, e é nesse aspecto, né, que eu reitero aquilo que eu falei lá no início, né, o que nos torna consumistas de Deus. Sim. Consumista de coisas, consumista de pessoas, enfim, sabe? Daí não há contentamento por falta de gratidão. Entende? Então, eu posso não ter o carro que eu gostaria, mas eu tenho um carro. Imagina, né? Tá entendendo? Eu tenho um carro. Falando nisso, eu estava lembrando agora, pastor Valdir, tu não esquecer tuas origens, né? Não esquecer, né? Por exemplo, eu acho que até os 17, 18 anos, eu nem tinha luz elétrica na minha casa. Nós nem tínhamos um banheiro com água encanada. Então, assim, quando eu vou hoje não, já há um bom tempo, né? Mas vou tomar um banho de chuveiro, cara, quentinho, banheirinho dentro de casa. Cara, isso é uma satisfação. É um contentamento, é uma alegria. E é fato, eu fico agradecido muitas vezes. Baixo chuveiro dizendo assim, muito obrigado. Nossa, isso aqui é uma bênção. Entendeu? Um simples banho de chuveiro. Porque eu sei as minhas origens, né? E eu não as esqueço, né? E isso também ajuda o cara a não ficar bobo, sabe? Meio cheio, metido e tal. E ser grato, demais, né? Ser grato. Ser grato, né? O Thiago tá rindo de mim, cara. Acho que para nós encaminhando também para o final, eu acho que é importante esse assunto. Claro, teria muitos aspectos para falar, mas
um aspecto da importância também da administração financeira é para que nós, sabendo gerenciar os nossos recursos, haja a possibilidade de nós cooperar com a pregação do evangelho, com a necessidade do nosso próximo, né? Porque às vezes o casal, a família entra num desequilíbrio financeiro de maneira que aí sempre fica aquela questão, mas não dá para mim ofertar, não dá para mim dizimar, né? Não dá para me ajudar a comprar uma cesta básica lá para o MAC Missão, porque, né, a gente já está vivendo no limite aqui. E às vezes esse limite pode ser por falta dessa administração, levado a uma ganância, uma falta de contentamento, de ingratidão, né? E com isso a gente deixa de ser participante dessa bênção que é dar. Porque Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então é importante, né, que o casal também leve isso em conta na hora de gerenciar os seus recursos, para que ele pense, olha, dentro das minhas condições, dentro da minha realidade, singularidade familiar, eu desejo que sobre, né, um valor ali para mim poder ofertar, isso aí é uma para mim poder dizimar, para mim poder ajudar uma família em necessidade, porque certamente esse ato de repartir o que eu tenho vai ser uma grande bênção, né? Mas, pastor, é justamente esse sistema que é nos empurrar para endividamento, para que isso não aconteça. Porque o resultado disso, ofertar, dizimar, repartir, ser generoso, o resultado disso é bênçãos. Sabe? São milagres que acontecem na nossa vida que a gente nem imagina. Coisas que realmente isso traz junto. Por isso, quando é como uma lei, a lei da semeadura. Então, assim, quando tu é generoso, tu realmente abandona o teu egoísmo, quando tu reparte, quando tu abre a tua carteira para, sabe, repartir, já tem uma lei estabelecida sobre isso, entendeu? É como semente mesmo, tu vai ter colheita. Então, esse sistema que jaz no maligno vai trabalhar contra isso. De que forma? Te enredando de forma financeira, te endividando, porque tu não consegue repartir, tu não consegue dar, tu não consegue, sabe, cooperar, tu não consegue ser generoso, porque tuas dívidas estão ali, né? E daí assim, a ansiedade continua, porque ela não é tratada, tu nem terminou aquela dívida, tu já faz outra. E assim é um ciclo, né? Sim. Cara, eu acho que esse assunto é muito vasto, né? Acho que podia continuar nele depois para trazer assim mais pro lado das coisas de Deus mesmo, do amor de Deus que realmente te instiga, né? E tem que instigar mesmo. E só que se nós estamos tudo enrolado, cara, tudo atrapalhados, a gente não tá com a vida toda desordenada financeiramente. Como repartir, como né? repartir? Às vezes, né, o meu raciocínio aqui, o dinheiro ele não é o nosso ídolo, né? Mas ele é o veículo pelo qual a gente quer saciar o nosso ídolo, que somos nós mesmos, a nossa vontade, né, de possuir, de ter, de adquirir. Às vezes não é contemplado isso, né, por causa daquela visão equivocada de idolatria, né? Às vezes a pessoa faz uma leitura, não, mas o dinheiro não é o meu ídolo, mas ele pode ser o meio que você utiliza, né, para saciar o teu ídolo, no caso, né? Que é exatamente, no caso, esse desejo desenfreado de ter, de possuir. E uma vez que você, né, vai, obviamente, saciando esse ídolo, o que esse ídolo faz? Ele vai te sugando cada vez mais, ele vai roubando a tua vida. Ele vai tirando a tua vida, ele vai te desfigurando, né? Tu vai se tornando parecido com ele e tu nem se apercebeu, né? Segundo as escrituras, no caso, né? Então, a questão não é apenas o sistema, embora o sistema ele seja, né, essa vitrine de oferta que desperta, né, a cobiça que é dentro de nós, né? Mas talvez esse ídolo maior em nós, ele dorme conosco, acorda conosco, pensa conosco, né? É o amor, né? O amor ao dinheiro, né? A raiz de todos os males. O amor, mas aí nesse aspecto eu digo, pode ser que o ídolo não seja o dinheiro, mas o dinheiro seja o veículo por meio do qual o meu ídolo, minha vontade, o meu eu é alimentado todos os dias, né? Nesse caso, né, tendo, né, adquirindo, conquistando, né? E aí, obviamente, né, se isso está agradando, esse movimento está agradando, né, o movimento contrário de doação vai ser desagradável, né? Por isso que, né, nós precisamos, como eu já falei anteriormente, ser reorientado, né, naquilo que eu vejo que pode abater a nossa ganância,
né? E tudo aquilo que faz com que nos tornemos consumistas é olhando para Cristo, né? Que deu, né? Que deu-se por nós, doou-se por nós. Sendo rico se fez pobre, né? Exatamente, sabe? Então, que o Senhor traga luz, né? Para que a gente venha detectar aquilo que está nas entrelinhas, não detectados por nós, porque daqui a pouco o nosso foco está olhando para uma direção e o ídolo está, né, bem quietinho em outra direção. Que o Senhor nos ajude nesse contexto todo, né? Amém. É isso aí. Então, encerramos dizendo aquele versículo de sempre, né? O homem sábio senta e calcula. Certamente essa direção da palavra de Deus será um princípio importantíssimo para lidar com as questões financeiras em nosso lar. Amém. Beleza, amém. Exatamente.